Bom, boa noite, queridos. Estamos chegando ao final dessa série, né, de estudos sobre o Apocalipse. Vamos hoje fazer o nosso 14º estudo. E nós vamos estudar o Apocalipse 21 e 22. São os dois últimos capítulos, né? É o Apocalipse do Apocalipse. Então, nós vamos começar um pouco diferente hoje. Nós vamos começar lendo, mas nós vamos ler tudo. Capítulo 21 e capítulo 22. Aí depois a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada de alguns pontos, mas acho que a leitura dos dois vai nos dar uma visão bem interessante, sempre lembrando, né, nos últimos capítulos 19, né, a queda da Babilônia, a queda de Satanás foi condenado no 20 na semana passada, então agora nós estamos chegando no novo céu, na nova terra. Então nós vamos tratar deste assunto hoje, certo? O que significa isso, né? Como Deus trouxe, né, essa revelação para João e como é que ele narra essas coisas, tá certo? Então vou pedir para a Sidoca ler capítulo 21 e 22, ler pausadamente para a gente sentir e imaginar como é que vai ser lá, não é? Tá bom? A Nova Jerusalém. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, com uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estarão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: Venha comigo, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe,
e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora o capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada e nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito nesse livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Veja, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida.
declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Gente, impressionante, né? Impressionante. Então eu fiz questão que ela lesse tudo porque é uma pegada só, não é? E sempre lembrando, né? Sempre lembrando. Começamos lendo, né? Falando de Jesus, o livro, né? De Apocalipse. Falamos daquelas cartas às igrejas. Foi revelado aquele que poderia desatar, né? Aqueles selos, aquele livro, né? Aquele livro selado. E só Jesus, só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pôde fazer isso. Então, aos poucos, os selos foram abertos, 7 selos. Depois as 7 trombetas. Depois as 7 taças. E aí veio a destruição de Satanás, do seu monstrengo, a besta, do falso profeta, né? Do anticristo, então, e do falso profeta. Aí daquela prostituta que estava em cima do anticristo, né? Que estava com as bases dela no anticristo. E veio o juízo final. E agora, essa é a nossa recompensa. Certo? Esse é o histórico de Apocalipse. Então, vamos falar um pouquinho de Jerusalém, não é? Os árabes chamam Jerusalém de a Sagrada. Para eles, ela é a cidade sagrada. O hebraico é Yerushalayim, né? Yerusha quer dizer legado, temor a Deus. E Shalim, ou Shalem, a gente lembra da paz, né? É perfeição, é paz, algo completo, sem defeito, em harmonia. Ou, então, a gente poderia chamar essa cidade de a cidade do legado da paz, ou a cidade perfeita, ou a cidade daquele que é perfeito, ou a cidade da paz, ou a cidade santa. Essa é Jerusalém. Há alguns estudiosos que creem que haverá a descida de uma cidade real, literal. A cidade, nós lemos, ela é cúbica. Ela tem 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. E ela tem uma muralha de 65 metros em volta dela, não é? Com aquelas 12 portas, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. Essa é a cidade literal. Eu não creio assim. E muitos estudiosos também não, né? Porque Deus fez novas todas as coisas. E ele fala de uma nova Jerusalém. Então, se é uma nova Jerusalém, a gente não espera que ela seja nova apenas no formato dela, mas que ela traga coisas novas. E a gente viu as coisas novas que ela traz, certo? São coisas diferentes, são coisas espirituais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. João viu aquela Jerusalém celestial descendo. Ele foi levado pelo anjo até um monte e ele viu aquela maravilha descendo. E chamou a atenção aos olhos dele essas coisas que ele descreveu. E na prática, né, a cidade de Jerusalém representa Deus habitando entre nós, Deus habitando nela e no meio do seu povo, né? Os que venceram com ele. A gente já estudou isso. Então, fala que essa Jerusalém é a noiva ou a esposa que está casando com o cordeiro, né? Jesus não vai se casar com uma cidade, não é? De pedra, não é? A Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus não está contido em quadrados, né? Nem em cubos, né? Mas ele chama essa cidade uma cidade que somos nós, aqueles
casados, cujas almas estão casadas com Cristo, vestidas de linho fino, purificadas pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Essa é a noiva ataviada, usa-se esse termo na Bíblia, ou vestida, preparada para o seu noivo, Cristo, o Cordeiro. E agora eu vou falar um pouco dela, não é? Então, o meu estudo de hoje, ele não visa descer ao particular, nem ao literal. Eu quero mostrar para vocês o que representa para nós, porque a nossa alma anseia por descanso, e nós teremos descanso na presença de Deus. A beleza dessa cidade, essa nobreza, ela é traduzida na sua aparência e no seu valor, por isso que ela é diferente da prostituta que nós estudamos há 2 semanas atrás, e a sua glória vulgar e passageira, né? Aqui no 21:11 diz, e tinha ela a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Vocês podem imaginar o cara vendo um negócio de 2.200 quilômetros, cara. Nesse nível de glória, ele vendo descendo aquele negócio colossal, majestoso. A cidade de Jerusalém representa o novo céu, onde nós habitaremos com Cristo eternamente. Diferentemente do Cristo Emanuel. Quando ele veio, lá em Isaías tinha uma profecia que dizia, ele vai habitar conosco, Deus Emanuel, que quer dizer Deus entre nós, Deus habitando conosco. Ele veio, e diz a Bíblia que ele tabernaculou entre nós, aqui embaixo, habitou entre nós, só que ele habitou na fraqueza da carne, né? Ele tomou a nossa carne, né? Ele nasceu do ventre de Maria. Nós habitaremos lá eternamente com ele, e ele conosco, na glória do Pai. Seus muros não são para segurança, pois será um lugar de paz eterna, sem violência. Mas eles delimitam e protegem a cidade do pecado, das maldições, das mazelas humanas que ficam do lado de fora. A gente leu no versículo 15, mas fora da cidade ficarão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, aqueles que adoram ídolos e que gostam de mentir por palavras e ações. Os seus fundamentos da cidade refletem um brilho celestial, representado por essas pedras preciosas. Eles representam os preciosos valores sobre os quais o reino de Deus está firmado. Lembre-se que esses 12 níveis de pedras preciosas, eles formavam o subsolo da cidade, né? Eles são os fundamentos da cidade. Ou seja, o reino de Deus está assentado sobre fundamentos fiéis, nobres, ricos, que foram trazidos a nós por Cristo, pela sua maravilhosa graça, quando ele disse, é chegado a vocês o reino de Deus. Sabe quando alguém te convidou para ir ao grupo? Quando você aceitou e quando você encontrou com a graça, ou talvez num outro momento, numa outra igreja, foi aí que o reino de Deus foi apresentado para você. E aí você começou a descortinar quem era essa cidade santa que um dia a sua alma poderia descansar. Dentre todas essas riquezas que são os fundamentos da cidade, tem uma que se destaca, é a verdade. Por quê? Porque a verdade foi revelada pela palavra de Deus. Jesus é a verdade viva, o verbo se fez carne. Por isso o nome dos 12 apóstolos, lá compondo, não é? Aquela base, aquela estrutura sobre a qual a cidade está montada. Os mensageiros usados pelo Espírito Santo para trazer a verdade, a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a não trocarmos esses fundamentos lindos, poderosos, por coisas falsas, brilhantes, passageiras, apresentadas por esse mundo. Suas 12 portas são 12 portas de pérolas. Imagina? Grandes, né? Portões, né? Com 12 anjos, contendo os nomes das 12 tribos de Israel, que representam a fidelidade e a guarda da sua promessa, feita lá distantemente, há 6.000, 4.000, 2.000 anos atrás, o pacto eterno que Deus tem para conosco, o Israel de Deus. Cristo nos contou a parábola da pérola de grande preço, da pessoa que trocou tudo que tinha
pelo valor maior que era aquela pérola. E a gente olha para aquela cidade e vê aquela porta, que aquela pérola, e o nosso desafio é buscar essa porta preciosa, essa pérola preciosa que é Cristo. Lá em Lucas 13, versículo 24, diz assim: lutai, porfiai, façam tudo, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. As 12 portas também demonstram a possibilidade de entrada na cidade, e 3 portas de cada lado representam as tribos, as línguas, os povos e as nações em todos os tempos, de todos os lados. No entanto, existem 12 anjos postados ali, que apontam para um checkpoint ali. Ou seja, nem todos poderão entrar. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. As suas dimensões colossais, os seus 2.200 quilômetros, demonstram a infinita graça de Deus, ou seja, há lugar para todos, os que realmente querem viver em Cristo. Não haverá templo, pois Deus e Jesus Cristo é quem devem ser adorados. E não haverá sol ou lua, pois habitaremos na plena glória resplandecente do Pai das luzes, e o veremos face a face. Lá no centro da cidade, a Sidoca leu que existe uma rua principal, em algumas traduções diz que existe uma praça. Ou seja, no downtown da cidade, hein? Onde habitaremos com Deus, bem lá no centrinho, sabe aquele centrinho quando a gente vai viajar, a gente vai visitar o centrinho da cidade? É o lugar onde existe uma praça de ouro puro e transparente, como diz a narrativa. Um lugar de encontros valiosos, lá no âmago da cidade, lá no particular. É o lugar de encontros valiosos, íntegros, de conversas dos íntimos, por onde flui um rio puro e transparente como cristal, proveniente do trono de Deus. Esse rio vem do trono de Deus. De ambos os lados deste rio de águas vivas, refrescantes e restauradoras, como um jardim regado, está plantada a árvore da vida. Ela mesma, lembra dela lá no Gênesis? Cujos frutos alimentam e as folhas são para a saúde das nações. Eu fiquei imaginando, como é que as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações? Será que seriam folhas curativas, abençoadoras? Quem sabe uma saladinha, né? Um chazinho da folha da árvore da vida, já pensou? Né? Ou um unguento, um temperozinho especial, não é? Que vão alimentar as pessoas para que elas tenham saúde. Impossível, queridos irmãos e amigos, nós não entendermos que tudo isso que foi dito por João, nesta visão maravilhosa, seja parte das descrições de coisas que a gente já vive aqui. Quando nós encontramos com Jesus aqui, a gente tem flashes, relances dessa Jerusalém celestial, não é? De alguma forma nós as experimentamos hoje. Quando a gente vê uma pessoa ser tocada pela presença de Deus, vê uma bênção acontecer, consegue enxergar a Cristo em alguma situação, aquilo enche o nosso coração de alegria e a gente pode provar um pouco do que vai ser a Jerusalém celestial, né? E agora, aqueles que nasceram de novo em Cristo e que receberam, né, o reino de Deus e que podem orar, que nem a gente lembra, né, Lu? Venha a nós o teu reino, seja feita aqui a tua vontade, aqui na terra, como ela é absolutamente obedecida nos céus. Nós viveremos lá, em outra dimensão, com toda a intensidade, com toda a plenitude do reino dos céus, que está vivo e está entre nós. Agora a pergunta é, lindo, legal, como eu posso viver esse céu aqui na terra? Então, uma pincelada, porque isso a gente já explorou bastante. Como eu posso viver isso estando dentro desse sistema? Porque, afinal de contas, Satanás está aí solto. A besta, ou várias delas, estão espalhadas por aí, certo?
as quadradas, inclusive, né? Desculpa. E os monstrengos, os sistemas, eles estão escravizando hoje em dia. Como é que eu posso viver nesse tempo esperando pela Jerusalém celestial ou já provando dela a cada dia? Tendo consciência de que tudo isso aqui é passageiro, que eu não devo me apegar, que eu não devo me cultuar a besta ou seu sistema fake que não pode satisfazer, seus pratos, suas ofertas. Quando Jesus veio e ele disse é chegado o reino, um novo reino diferente chegou e foi estabelecido aqui, para desespero de Satanás e a sua besta, os seus monstrengos. O atual é de aflição, é de aparência, de angústia, dor. Jesus trouxe uma nova matriz de pensamento e valores, gente. Ele ensina que dar é melhor do que receber, que orar pelo inimigo é melhor do que revidar, que há um tesouro no céu onde os bens são perenes e superiores aos terrenos que perecem, um novo sistema de entendimento e percepção de Deus, das pessoas, dos bens, das coisas, do tempo. Novamente, se a gente fosse orar agora, a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome aí, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Nos dá o pão de hoje para que a gente viva bem aqui, Senhor. Alimenta-nos aqui, a tua porção para este dia. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não vale a pena guardar rancor no coração. Não nos deixes cair em tentação para que o Senhor nos livre do mal, para não estarmos distantes de ti. Pois teu é o reino, tu é a glória para sempre. Amém. Ganha uma nova perspectiva, né? A oração do Pai Nosso. Olhando do ponto de vista de Deus. Nós vamos fazer uma paradinha agora e vamos ler um texto, porque eu quero mostrar o que Deus pensa da Nova Jerusalém. Depois, eu já falei até bastante sobre como a gente encara a Nova Jerusalém. Mas vamos ler um texto bacana que fica em Isaías, capítulo 62. Versículos 1 a 12. Isaías, uma profecia no livro de Isaías apontando para Jerusalém celestial. O que diz a palavra? Acharam? Isaías 62, 1 a 12. Acharam? Ok, Sidoquinha vai ler. Por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até sua justiça brilhar como o amanhecer e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Ele está falando de Jerusalém. Eu acho que em algumas traduções está aí Jerusalém, não é? Pelo menos na minha está. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será Cidade do Prazer de Deus, Esposa de Deus. Pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força. Nunca mais a entregarei a seus inimigos. Nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar seu cereal e seu vinho novo. Vocês que colherem o cereal, o comerão e louvarão o Senhor.
Nos pátios do templo, beberão o vinho que prensaram. Saiam pelos portões, preparem o caminho para o meu povo retornar. Aplanem a estrada e removam as pedras. Levantem uma bandeira para que todas as nações vejam. O Senhor enviou esta mensagem até os confins da terra. Digam ao povo de Sião: vejam, seu Salvador se aproxima. Olhem, ele traz consigo sua recompensa. Eles serão chamados de povo santo e povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém será conhecida como lugar desejável e cidade não abandonada. Olha só que lindo, gente. É Deus falando, olha, vocês orem a mim, porque aquilo que vocês esperam vai vir. Eu imagino o coração de Deus. Se eu posso dizer que o coração dele pode bater forte como o nosso, quando chegar aquele momento em que ele vai ver todos aqueles milhares de milhares, milhões de milhões, povo seu chegando àquela cidade que ele preparou, aquele lugar. E lá nós poderemos desfrutar da sua presença para sempre. Do nosso ponto de vista, o que mudará? Então, eu escrevi aqui, a nossa natureza vai mudar. Aquilo que é corruptível vai se vestir de incorruptibilidade, ou seja, nós não morreremos mais. O Senhor Jesus disse que por ocasião da sua vinda, os homens comprariam, venderiam, casariam e dariam-se em casamento. Não é como Sodoma, ele falou como Noé. Uma rotina infindável na tentativa vã de preenchimento do vazio interno. Lá não. Na Nova Jerusalém, o nosso novo normal, olha, vou usar o termo aqui, super in aí, né? O nosso normal, ele vai mudar. Lá será o nosso lugar de descanso. Lá o trabalho será um prazer e não mais uma labuta sem sentido. Como diz o livro de Eclesiastes, trabalhar para o vento. Lá não será o lugar da ambição desenfreada, do tentar enriquecer constante e indefinidamente. Essa máquina moedora de tempo do sistema da besta de esvair as vidas, ela acabou. Então haverá um novo jeito de trabalhar, que nós vamos nos adaptar. Diz a Bíblia que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas passaram, tudo se fará novo. Acabará os tempos de luta, os tempos de ansiedade, de buscar o interesse próprio, de competição, de provar quem se é, de se defender, de atacar para subir ou para se autoafirmar, de fazer por merecer, de se superar. O tempo da necessidade de autoestima, da necessidade de reconhecimento, não vai precisar mais disso, gente. Você imaginou como vai ser bom? Eu vou poder me relacionar sem essas coisas. É o fim do desejar insaciavelmente bens, posses, conhecimento, destaque, proeminência, o fim da vaidade, do orgulho, da ganância, da comparação, da inveja. Acabarão as aparências, cairão as máscaras, quem sabe todas, né? Inclusive as atuais, as fachadas, as vidas duplas, a mentira. Vai ser um tempo de gratidão eterna, tempo de louvor, tempo de alegria irrestrita. Sabe que alegria irrestrita é contentamento, é felicidade, é gozo, é júbilo. Sabe quando a gente dá muita risada, que a gente está muito feliz? Vai ser assim sempre, sem parar. Um sentimento no coração de alegria indescritível. Um tempo de adoração a Deus, de devoção íntima. Um tempo de desfrutar da sua presença, do nosso querido Jesus. Vai ser tempo de trocar uma ideia com os anjos, com os caras do Velho Testamento, com pessoas de outras eras, de culturas diferentes.
Vai ser um tempo de descobertas, nós vamos encontrar um monte de gente, um monte de coisas, nós vamos ter uma mente diferenciada. Dizem que lá não haverá lágrimas, mas quando eu vir meus queridos familiares, meus filhos, meus amigos, conhecendo o meu jeito, vai ser difícil me conter. Vai ser difícil, gente. Mas também lá vai ser um lugar de perdão. Perdão eterno. Então tudo bem. Eu acho que por essa eu passarei. Será tempo de novas amizades, com pessoas amigas de verdade. Sabe o que é isso? Todas as pessoas vão ser amigas de verdade. Viu? Pessoas autênticas, pessoas felizes, resolvidas, realizadas, prestativas, serviçais, o prazer sincero de estar com Deus e em Deus, com amigos, com irmãos, que sem merecimento algum, também foram alvos do favor incompreensível de Deus. Eles vão ser a nossa companhia. A gente vai se encontrar, vai olhar um para a cara do outro e falar, cara, que isso? Que é isso aqui? Eu nunca imaginei que fosse tão bom. Vai ser mais do que a gente imagina, muito mais. Haverá tanto para conversar, tanto para descobrir, tanto para recordar e tanto para celebrar. Assim vai ser a Nova Jerusalém, o lugar onde Deus habita e nós habitaremos com Ele. Para mim, esse é o céu. Queridos, eu paro aqui. Para mim é isso. Eu poderia entrar no detalhe, eu deixo o detalhe para os estudiosos, as pessoas que vão, né? Para mim, vale mais dar esse apetite para vocês de coisas eternas, coisas inexplicáveis, uma nova dimensão de alegria, uma nova dimensão de prazer, uma nova dimensão de relacionamento com Deus e entre nós, que durará toda a eternidade. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa nos abençoar. E eu queria então fazer uma oração. Pode ser? Com certeza. Pai querido, o Senhor está preparando um lugar para nós. Quando o Senhor estava aqui na terra, Jesus, o Senhor disse, eu vou preparar lugar para vocês e voltarei para vocês. Não vos deixarei sós, o Senhor disse. O Senhor está conosco nesse momento aqui. E eu quero pedir, Senhor, por todos os que estão ouvindo essa palavra, que o Teu Espírito possa entrar, Senhor, invadir, dominar, Senhor, cada coração, Senhor. E possa então trazer, Senhor, a grandeza dessa realidade espiritual que é o Teu reino, Senhor. O Teu reino não está distante, Ele já está aqui entre nós. O Senhor abriu essa porta, o Senhor rasgou o véu, o Senhor nos fez entrar na presença do Pai. E nós então provamos, Senhor, relances, Senhor, dessa graça bendita, Senhor, desse tempo que será eterno, se eu posso dizer assim, na Tua presença, tempo de delícia, Senhor, um lugar de delícia, Senhor, onde estaremos na Tua presença, Senhor. Pai querido, nossas mentes serão transformadas, nós conheceremos do começo ao fim, nós conheceremos a tudo e a todos, Senhor. O Senhor vai extrair de nós tudo que é corruptível e vai ficar só o incorruptível. O Senhor vai nos dar uma nova natureza. Nós vamos poder, Senhor, viver, Senhor, em plena comunhão contigo, Senhor. Pai, como podemos agradecer, Senhor, tal favor sobre nós? Que palavras temos em nosso vocabulário que traduzem a gratidão que o nosso coração terá? Senhor, como, Senhor, expressar, Senhor? Pai, a eternidade será pequena, Senhor, para apenas expressarmos a gratidão, porque o Senhor nos livrou da morte e o Senhor nos introduziu na vida eterna contigo, Senhor. Então, Senhor, que isto possa começar a ser vivido agora, que não troquemos, Senhor, as pérolas, as pedras preciosas pelas quinquilharias que Satanás oferece. Que o nosso coração se eleve a Ti, Senhor, e nós possamos começar a provar aqui, Senhor Jesus, a cada dia mais da Tua presença, mais do Teu conhecimento, mais, Senhor Jesus, do Teu favor sobre nós.
Pai, te agradecemos novamente pelo teu sacrifício, porque o Senhor abriu essa porta bendita, Senhor, e essa Jerusalém foi, Senhor, facultada a nós mortais, Senhor, indignos, Senhor. Mas isso vem de ti, isto prova, Senhor Jesus, a tua essência, Senhor, que é amor, amor bendito, amor que não vê fachada, amor que não escolheu pessoas, amor que estendeu o braço e alcançou, como nós estávamos, como nós éramos, como nós somos. O Senhor não está, Senhor, procurando pessoas boas para salvar. O Senhor salva pessoas ruins para que elas se tornem boas, Senhor. Tudo isso vem das tuas mãos bondosas, Jesus, e nós reconhecemos tudo isso, Pai. Permita-nos, Senhor, permanecermos fiéis à tua palavra, fiéis ao chamado, fiéis ao pacto que fizemos contigo no teu sangue, Senhor, sem merecimento algum, mas com muita fé, Senhor. Enche o nosso coração de fé, para que nós desfrutemos eternamente da tua presença. Pequeninos que somos, Senhor, imperfeitos, Senhor, mas que desfrutaremos, Senhor Jesus, do melhor que está por vir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos que estão ouvindo a tua palavra, e que o Senhor faça o que eu não posso fazer, faça muito mais, em nome de Jesus. Amém.